Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos abordar o tema atos anagógicos. O significado da palavra anagógico vem do relativo à anagogia, ou passagem, ou uma ressignificação daquilo que de uma forma literal significa uma coisa e que nós damos um novo sentido, tipo o sentido místico. Assim, a natureza da anagogia, de teor místico, estático, nós criamos a partir de uma escrita literal. Na psicologia, Jung usa esse termo como uma espécie de, indicando uma elevação moral do inconsciente. O fato é que a anagogia é tido como um método de interpretação mística ou espiritual de símbolos, de declarações ou de eventos. Dentro da própria história da igreja, no estudo bíblico, nós encontramos 4 métodos de interpretação dos sentidos da escrita bíblica. O primeiro sentido seria o sentido literal e histórico, que aponta para o conhecido, para aquilo que a gente consegue ver e decifrar na hora que você lê o texto, de forma imediata. Ou então quando você se aproxima desde a perspectiva histórica. Um segundo sentido seria o sentido alegórico, aquele sentido que olha para o oculto, o que é mais profundo, o que estaria escondido, a alegoria, o significado daquilo que está acontecendo como se fosse uma caixinha que esconde um material, um conteúdo muito mais profundo e mais precioso que, de cara, estaria velado. Você primeiro precisa abrir a caixinha para conseguir alcançar. O terceiro seria o sentido tropológico ou moral, aquele que olha para o que está por debaixo disso que aparece aqui. Então seria o sentido humano ou moral, o que nós precisamos fazer, o que significa e implica isso para a gente. E um quarto sentido seria o sentido anagógico, aquele que olha para cima, o sentido do para-além, do espiritual, do celestial, que vai olhando para a direção da própria vida. Por isso, então, no número 114 do Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos que entendemos por analogia da fé a coesão que existe entre as verdades da fé, a coesão e a articulação, e o lugar que cada uma delas tem no projeto de Deus, do próprio Deus, seja na criação, seja na revelação. Mas então, por que olhar para esse assunto? Os atos anagógicos, eles têm uma ajuda muito preciosa para uma dificuldade humana. Mas qual é esta dificuldade humana? A dificuldade dos pensamentos. Vamos tentar nos situar na nossa realidade humana. A pessoa nasce, cresce e faz a sua história, e com isso ela vai armazenando informações. Mas as informações não são só dados frios, indiferentes. Eles criam também uma leitura da realidade, uma interpretação e um peso afetivo. Assim, eles criam esta significação pessoal que a realidade tem para nós e que nós sintetizamos na consciência que temos de nós mesmos e da própria realidade do mundo. Então, na consciência é que nós vamos desenhar o significado final ou a beleza e as cores finais daquilo que foi construído ao longo de todo esse processo. Muito bem. Quando uma pessoa agora, olhando para trás na sua história, se apercebe de que tem algumas coisas que eu hoje faria diferente. Aquilo machucou aquela pessoa, lá eu perdi um outro, as pessoas se queixaram. Normalmente estas paradas acontecem
por crises muito significativas e pesadas. Então a pessoa de uma hora para outra se apercebe que eu preciso mudar de rumo de vida. Isso se traduz num novo projeto, eu quero ser diferente. O que significa esse quero ser diferente? Não, eu gostaria de colocar algumas coisas novas, eu gostaria de ser como fulano, como ciclano. E então você toma referências em outras pessoas, criando para você um novo desenho de atitudes, de ações, de reações e assim por diante. Tem aquelas coisas que você gostaria de adicionar ou então de tirar. Eu não quero mais ser assim. Mas e como é que eu consigo fazer isso? A mais das vezes nós nos deparamos com coisas que não saem da cabeça, que criaram hábitos, que criaram vícios, seja da imaginação, que nascem de medos ou de desejos, mas que todos eles, de uma forma ou de outra, passam pelo pensamento. Mas então, como conduzir os pensamentos? Nós encontramos na religião hindu e também no budismo a perspectiva dos mantras. São frases prontas, muitas vezes são frases que são cantadas ou sons que são repetidos e que produzem nas pessoas um acalmar, um desligar do que está lá para fora, desligar dos pensamentos que te angustiam ou que te perturbam. E isso, de uma forma ou de outra, ajuda a pessoa a se controlar, a se conduzir, a se liberar. E isso facilita a decisão e a constância na decisão. Muito bem. Na religião judaica, nós encontramos uma coletânea de frases prontas, que tentam resgatar experiências de sabedoria da vida. Temos aí os provérbios, o livro da sabedoria, nós temos experiências bem mais catalogadas, que de uma forma ou de outra estão presentes e subjacentes na questão dos salmos, e assim por diante. Na história da Igreja Católica, nós encontramos a experiência do pessoal que foi para o deserto em busca de Deus. Essa busca do vazio, repetindo o caminho do povo de Israel na saída do Egito, desligando da história lá de trás e refazendo todo um novo conjunto de princípios, de focos, de referências. Muito bem. As jaculatórias, nós temos um valor muito importante quando nós olhamos para o uso ou a explicação que São João da Cruz dá. É como se fosse uma chama que se alimenta da madeira. Depois de um certo tempo de queimar aquela madeira, ela vai diminuindo e perdendo a intensidade, vai baixando a labareda. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, mexe na madeira e então ela volta a acender a labareda. As jaculatórias seriam um exercício desse tipo. Você mexe na madeira para que a labareda se acenda novamente. Um exemplo muito interessante nós encontramos referido a São Francisco. Um jovem formando dele queria acompanhá-lo quando ele subia a montanha lá numa caverna daquelas, na gruta, onde ele ia rezar de noite e às vezes só chegava de manhã de volta. São Francisco dizia para ele que isso não adianta nada para você, você vai ter uma coisa muito monótona para ti, não vai ter graça, mas de tanto insistir, aceitou que ele fosse junto. Quando chegou lá, ele se inclinava na frente do vazio, simplesmente se colocava ali e dizia: meu Senhor e meu Deus, e ali ficava em silêncio, sem dizer palavra nenhuma, de olhos fechados, e ali ficava. Daqui a pouco ele voltava a se levantar e repetia essa mesma frase: meu Senhor e meu Deus. Jaculatória significa isso. Voltar àqueles momentos para você encender a chama que já está aí. Então, jaculatória tem um valor, tem muito precioso, para reacender isso. Os atos anagógicos têm alguma coisa desse tipo em comum.
Mas nós temos outra ferramenta dentro da história da igreja chamada Lexio Divina. A Lexio Divina, ou leitura orante da Bíblia, aponta para nós encontrarmos o sentido mais profundo, de nós entrarmos em diálogo com aquele que se revela na Sagrada Escritura. A próxima aula devemos dedicar sobre esse tema, porque ao mesmo tempo em que nós conduzimos o pensamento, nós formamos um novo pensamento. Não só criamos um conjunto de informações novas, mas nós conseguimos alimentar um novo conjunto de afetos atrelados a esses pensamentos. E isso é muito pesado, muito importante. Assim, nós temos uma outra ferramenta ainda dentro da própria experiência da história da igreja. O Ora et Labora de São Bento. Ora et Labora significa trabalhe e reze. Ore e reze. A vida inteira feita com Deus. Onde você anda, as coisas que você faz, faça sempre junto com Ele. E nada faça sem Ele. Por outro lado, nós vamos enfrentar ao longo desse caminho um problema bem sério, a nossa imaginação. Santa Teresa usa ao redor de 85 vezes essa palavra imaginação. E para quem pensa que São João da Cruz não é ligado a esse termo, ele usa 92 vezes nos seus escritos. Por outro lado, o termo pensamentos, em São João da Cruz nós encontramos 82 vezes. E, pasmem, em Santa Teresa nós encontramos 153 vezes. Os dois dedicam muito, ou usam muito esse termo. Talvez eles não tenham caído na conta da centralidade de expressar, de colocar em foco na Berlinda, no primeiro patamar essa realidade. Mas São João da Cruz fala de uma forma explícita uma infinidade de conselhos em ditos de luz e amor, em conselhos que são recolhidos por várias pessoas, nos bilhetes que ele faz para aquelas pessoas que ele dirige, conselhos de como conduzir o pensamento e a imaginação. Um deles, por exemplo, um único pensamento do homem vale mais do que o mundo todo, portanto só Deus é digno dele. E assim, qualquer pensamento que não é colocado em Deus, nós o roubamos dele. Por outro lado, mais um conselho. Para as coisas insensíveis, o nosso insensível, aquilo que nós não sentimos. Para o mundo das coisas sensíveis, nosso sentido, nossa percepção, nossa lógica, E para o Espírito de Deus, para essa presença dele, o nosso pensamento. Um último conselho dele, Ditos de Luz e Amor, que fala sobre esse tema. Controle muito sua língua e o pensamento. E, por hábito, traga o afeto colocado em Deus. E isso vai aquecer muito rapidamente, divinamente, o seu espírito. Ou seja, você vai se animar muito rapidamente com desejo de querer ficar em Deus. Vai incendiar o teu sentimento, o teu afeto para com Deus. E assim, um outro elemento, por exemplo, que ele junta, ou que melhor, que é juntado por Maria de Jesus, Madre Maria de Jesus. Elevar-se sobre si mesmo e não fazer morada em nenhuma coisa material. Significa elevar-se para as coisas de Deus, liberar-se sobre este mundinho pequeno aqui e colocar-se à disposição de Deus. Assim, fuja com o pensamento das coisas, de perto das coisas, fechando a porta atrás de si, para não voltar com o pensamento para lá. Mas como não voltar para lá? Temos que canalizar o pensamento para algo novo, então acostumá-lo a ficar sereno, onde? No vazio. Mas um vazio que não pode ser vazio. Ele tem que ser um cheio de afeto, de carinho para com Deus. Por isso, esse cultivar o afeto é o segredo.
Cautelas, um outro conjunto de conselhos. Cuide com todo o empenho para não colocar o pensamento, e menos ainda a palavra, naquilo que acontece no mundo, na comunidade, nas coisas lá para fora. Mantendo ou tentando manter a pessoa no esquecimento de tudo aquilo. Aquilo lá deixa rodar. Se é da tua conta, se você precisa prestar contas, então sim, tenha alguma responsabilidade sobre isso, avise a pessoa encarregada e, depois disso, na mão de Deus está e da pessoa responsável. Você faça seu caminho de liberdade e de vazio e de serenidade interior. Mas, olhando para todo esse histórico que a gente falou, em que todos esses aspectos estão em comum ou o que eles têm em comum? Pensamento e foco. A meditação, irremediavelmente, do pensamento vai estar presente. Por exemplo, um contraponto. Uma pessoa que tem as capacidades muito reduzidas, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência ou debilidade mental, as suas responsabilidades imediatamente estão reduzidas. Por outro lado, hoje em dia nós encontramos muita gente pensando e trabalhando o mindfulness, ou seja, aquilo que seria o estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar ou de criar novas experiências. A tradução em português seria mais ou menos assim: atenção plena ou então consciência plena. Muito bem, você só ter consciência sobre esse elemento, em muitas ocasiões, foi chamado como sendo fanatismo. No entanto, não parece ser esta a perspectiva que a fé cristã pretende cultivar e propor. No cristianismo, nós queremos focar sobre a verdade que tenha o sentido mais profundo e mais decisivo sobre a existência humana. Todo demais é ressignificado e é amarrado nisto ali. Assim, com que lentes nós nos aproximamos da realidade? Em primeiro lugar, com as lentes da ciência. Melhor ainda, antes ainda, com as lentes do senso comum, do bom senso, da lógica. Por outro lado, nós somos enriquecidos com toda a riqueza da revelação de Deus e da história da igreja e da humanidade. E por isso nós usamos as lentes da teologia e da espiritualidade para chegarmos a uma resultante, a sabedoria. O que vale a pena e quanto investir em cada realidade pelo peso que elas têm para a eternidade. Aquilo que Santa Teresa traduziu de uma forma muito simples, já no número 4 do primeiro capítulo do livro da vida dela. Quando pequena, ela dizia de que ela e o irmão, depois de lerem a vida dos santos, gostavam de repetir que eles conseguiam a eternidade junto de Deus, a felicidade eterna, por tão pouco sacrifício que era o se deixar martirizar por essa sua fé. E então ela dizia, é um para sempre, e gostavam de repetir como uma espécie de mantra, de jaculatória, para sempre, para sempre. Cara, está em jogo o para sempre, está em jogo a eternidade, está em jogo onde? Aqui e agora. Nesse momento. Esse peso, o peso desse momento aqui, tem um peso de para sempre. Aí está a perspectiva. No final das contas, nós nos apercebemos que fomos juntando informações que fazem parte de um imenso quebra-cabeças, que somente é através da leitura da história da humanidade e do próprio sentido da existência humana que a gente consegue juntar. E esse é um trabalho lento, sério e profundo. Para nós, o que interessa no final de toda essa caminhada, essa exposição, é de que nós vamos construindo amores na nossa vida, nós construímos consciência de realidades que se tornam referências de peso na nossa vida. Na medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos começando a construir
uma nova realidade que também precisa criar esse peso. Também que precisa criar o peso afetivo e mais, ele precisa chegar no nível daquilo que Deuteronômio diz no capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, sobre todas as coisas. E isso significa que todos os outros afetos precisam estar aqui embaixo. Mas São João da Cruz vai dizer de que para nós nos unirmos em união de amor com esse nosso Deus e Criador, nós precisamos esvaziar todos os outros amores. Mas nos deparamos em primeira mão com um coração dividido. Muito bem. Como agora conduzir o nosso afeto? Como se criam esses afetos ou esses valores adicionados? Nós já vimos isso. São João da Cruz vai dizer de que nós só vamos conseguir superar um amor por outro amor maior e melhor. Diz ele, portanto, a pessoa que com ânsias de amores inflamado passou e saiu desta noite escura dos sentidos para a união do amado. Assim, para superar todos os apetites ou os gostos e negar esses gostos nas coisas materiais, nesses outros amores, com cujo amor e afeto a vontade costuma inflamar-se, ao apreciá-los e deles gozar, era preciso outra inflamação maior de um amor, de um outro amor melhor, que é o do seu esposo. De modo que, tendo esse gosto e a força colocado nele, ela possa ter coragem e constância para negar com facilidade todos os outros, deixar isso para trás e agora abraçar este outro amor. É sobre essa realidade, para produzir esses saltos de amor, que estão os atos anagógicos.